Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério. Este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira e nas nossas reprises aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você que nos prestigia com a sua audiência. Hoje nós estamos recebendo com muita satisfação dois empresários bastante conceituados aqui em Sete Lagoas, mas que não vêm falar propriamente de suas empresas, mas de um grupo que foi criado em Sete Lagoas com uma motivação muito nobre. É o Auditor Cidadão. O que é o Auditor Cidadão? O que faz o Auditor Cidadão? É isso que nós vamos procurar trazer para você durante esse nosso programa. E para isso nós temos aqui, com muita satisfação, a presença dos dois empresários, José Roberto da Silva, do ramo de transporte, e o Geraldir Alves, do ramo de confecções. Zé Roberto, uma satisfação receber você aqui, nós que já nos conhecemos há tantos anos, assim como o Geraldir também, né? Agora pela primeira vez recebendo você aqui. Boa noite, Rosalvo, boa noite a todos. É um prazer estar aqui e poder apresentar a todos, né, o que é o Auditor Cidadão, como surgiu e principalmente os objetivos do grupo. Então, muita satisfação em estar com vocês aqui e agradecemos a oportunidade. Geraldir, atualmente também presidente da CDL, não é isso? Isso. Boa noite, Rosalvo, boa noite, telespectadores. Atualmente eu sou o presidente da CDL, né, e estamos atuando em prol do comércio de Sete Lagoas. Bom, eu vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer, mas vou mandar um alô para a Michele e a turma dela, colegas de turno lá da Drogaria Araújo, do Shopping Boulevard, ali na Norte Sul. Fui muito bem atendido lá na semana passada e elas falaram que assistem o programa e tal, então mandando um alô aí. Olha, Modesto Araújo, se quiser dar uma promoção para as meninas, elas merecem, viu? Zé Roberto, antes de entrarmos diretamente no Auditor Cidadão, você e Geraldir, vocês representam empresas de sucesso em Sete Lagoas, empresas genuinamente sete lagoanas, que começaram pequenas como grande parte de grandes empresas que são realmente o sustentáculo da economia desse país e tem hoje uma posição consolidada no mercado. Eu não vou perguntar para você qual é o segredo, porque não existe segredo para isso, né? Agora, no seu caso, que eu conheço um pouco a história, e a propósito disso, eu assisti um trecho de uma palestra sua recentemente lá na Faculdade de Ciências da Vida, na Semana Acadêmica, você contou a história da Sete Lagos Transportes e a história do José Roberto, desde quando você era empregado andava de bicicleta. Isso mesmo. Realmente foi uma luta enorme. Quem conhece, né, a minha vida, a minha história, a história da empresa, sabe que foi muita luta, muito trabalho, né, muito sofrimento, mas muitas vitórias e conquistas, né? E eu atribuo o resultado de tudo isso aí, né, a Deus, nosso Pai Celestial primeiramente, e depois aos funcionários, todos eles que estão na empresa, que passaram pela empresa, né? E também a clientela, que é uma clientela muito especial e tem nos ajudado ao longo do tempo. Você fala de funcionários, eu acho importante essa visão do empresário de que o funcionário, se não o maior, é um dos maiores patrimônios de qualquer empresa. Exatamente. Sem ele, né, empresário nenhum chega em lugar nenhum. Eles estão realmente em primeiro lugar aí no segredo do sucesso, vamos dizer assim, depende muito deles. A história da empresa da sua família também é parecida, né, Geraldir? A Confecções Alves, ela tem 54 anos de idade, né? E vem de uma herança familiar, né? Vem dos meus tios, do meu pai. Hoje meu pai já está aposentado e está eu e minha irmã tocando, né, o barco. E é como o Zé Carlos falou, é um pilar, né, os funcionários, os colaboradores, além de muito trabalho, né, muita dedicação, que vai gerar aí bons frutos e vai manter a empresa aí como referência no mercado. As duas empresas atravessaram vários problemas, tem gente que chama de crise, eu não sei se a palavra cabe aqui, mas se mantiveram firmes. Aquela coisa de ter sempre o pé no chão, Geraldir, acreditar que realmente com trabalho, com uma coisa bem planejada, é possível vencer. Organizar, né, gerir o seu negócio de uma maneira que faça ele sobreviver, né, porque hoje a gente tem a carga tributária muito alta, a contrapartida do governo é pouca, né? Você tem que manter o pé no chão para poder ter sucesso no futuro. Zé Roberto, antes de entrarmos para o estúdio, eu informalmente lhe perguntei, né? A Sete Lagos Transportes está do tamanho que você planejou? Qual foi a sua resposta? Na verdade, cresceu muito mais do que eu imaginava, né? Eu jamais almejei chegar onde nós chegamos, né? Mas Deus foi nos abençoando, né? As coisas foram acontecendo e eu e meus funcionários, minha equipe, né? Sempre fazendo o melhor pelos clientes, né? Pelos funcionários também.
as coisas foram acontecendo e não dá para frear o crescimento, né? E a gente foi aceitando o crescimento que foi acontecendo naturalmente. Mas hoje eu reconheço que já está num patamar bom e a gente tem lutado mesmo para manter aberto, manter a perenidade dos negócios, porque realmente com essa situação econômica do Brasil hoje, estar aberto não é fácil. Estar com a porta aberta, gerando empregos e impostos, não é fácil. É uma luta muito grande. Mas estamos aí, sobrevivendo e ver se passa por essa fase difícil, né? Que nunca existiu aí em 23 anos de empresa. Nessa dimensão, acho que nunca houve. Né? Eu nunca vi uma crise dessa em 23 anos de empresa e essa realmente tem sido muito desafiante. Pois é, mas eu penso que muito mais que uma crise econômica, é uma crise institucional. Não é? A crise econômica, ela veio aí de uma crise política, ética e moral, né? A crise econômica, ela foi resultado dessa crise política que veio da crise moral e ética, infelizmente, dos nossos governantes, né? E da própria população, né? Infelizmente, porque não existe um governo corrupto sem uma população corrupta. Infelizmente, essa é a realidade. Então nós precisamos olhar para o nosso próprio umbigo, né, antes de criticar também os políticos. Né? Inclusive, Geraldinho, critica-se demais o político corrupto que leva dinheiro na mala, mas trazendo aqui para o nosso universo menor, é o seguinte, o motorista que, não sendo, ocupa uma vaga de idoso, está sendo corrupto também, ele está corrompendo um Estado. Quem fura uma fila, de certa forma, está agindo da mesma forma. A diferença é o tamanho do delito, não é? Com certeza, a gente tem que se reavaliar como pessoa, né? Reavaliar os nossos atos. Se existe ali uma faixa de pedestre na beira da lagoa, é para privilegiar o pedestre, não é para a gente passar em cima do pedestre. Ele é o lado mais fraco. Ele é o lado mais fraco, né? Se uma pessoa, às vezes, passou na sua frente, vamos entender as razões dela, não vamos buzinar, né? Vamos tentar agir com civilidade, não seja no trânsito, mas também com a nossa vida, não vamos furar fila, né? O brasileiro, infelizmente, ele tem aquela jargão do jeitinho brasileiro, né, de ser. Então vamos acabar com isso, vamos fazer um jeitinho que é para evoluir, que é para as pessoas tomarem conta das suas vidas e não da vida dos outros, né? Prestarem atenção no que está acontecendo com si mesmo, cuidar das suas crianças. Eu acho que é o grande futuro, o grande lance do tempo de hoje, é cuidar das nossas crianças, para que elas sejam o nosso futuro e um futuro correto, um futuro que dê realmente para viver. Zé Roberto, uma cena que muito me entristece, ocasionalmente acontece, por exemplo, um acidente, um caminhão com uma carga tomba na estrada e a carga se espalha pelo asfalto, não importa que carga seja, se é uva ou saco de cimento, e antes que a empresa possa vir recolher essa carga, várias pessoas vão ali e levam aquilo. Quer dizer, tudo isso eu acho que pode ser colocado na mesma embalagem, não é? Isso demonstra, né, um exemplo de como a população é corrupta também. Nós já tivemos várias situações dessa, inclusive com a polícia presente, mas era ali uma viatura com 2, 3 policiais, né, e a população da região eram lá 50, 60, 70, e que não respeitaram o próprio poder policial presente na cena e saquearam a carga toda. Então isso é um exemplo de que a população precisa mudar a sua cultura, precisa ser uma população ética, uma população honesta, uma população correta, porque os políticos serão um reflexo dessa população, né? O que está lá no poder é o espelho da população. Então, enquanto nós estivermos sendo corruptos e fazendo esse tipo de ações, os governantes também serão assim. Então nós precisamos mudar primeiro a nós mesmos, nossos filhos, como o Geraldinho falou, né, a nossa rua, nosso bairro, nossa sociedade, para depois começarmos a exigir dos políticos também. Bom, então vamos falar do auditor cidadão. É claro que teve um início e uma motivação. Como foi isso? Então, tudo começou quando em 2014, né, houve aquela fraude na Câmara Municipal de Vereadores de Sete Lagoas, né, com um empréstimo consignado em folha da Câmara com a Caixa Federal, onde os funcionários pegavam empréstimos e quem pagava era a Câmara, né, que na verdade saía do bolso do contribuinte. Naquela época, o presidente da Câmara descobriu, né, e enviou para o Ministério Público denúncia. Fabrício Nascimento, na época. Na época era ele. E ele, então, tinha contato com alguns grupos empresariais da cidade, convidou os representantes desses grupos para expor, né, o problema que ele tinha, né, que enfrentar, e tinha muita perseguição interna e externa de pessoas que estavam aí sendo ameaçadas, e ele expôs a situação. E em diversas reuniões que nós fizemos, e aí nós, né, segmento da sociedade civil organizada, empresarial naquela época,
tivemos interesse em saber o que estava acontecendo e o que poderíamos fazer para acabar com isso em Sete Lagoas. E acabou que nós tomamos conhecimento de um projeto do senhor Artúzio Calazans, né, o presidente da Escal, que é um senhor fantástico, né, que fez um projeto realmente muito bom e que existia esse projeto desde 1993. Então nós o convidamos para ir na Câmara e expor para nós em que consistia esse projeto. Ele tinha um outro nome, não era exatamente esse nome, mas ele expôs, e a fundamentação do projeto era que alunos da faculdade de Ciências Contábeis, Economia, Direito e Administração fizessem auditoria no poder público, no caso da Câmara Municipal, da Prefeitura. Auditorias independentes. Auditorias independentes, né, através dos professores, coordenadores do curso e os alunos. E então, na época, eu, né, fazia já parte do Conselho Curador da Unifem, tínhamos a Valéria também, que é gerente de projetos da Unifem, tínhamos uma certa abertura lá. Nós apresentamos o projeto para a reitoria e para o Conselho Curador, que prontamente aceitou uma parceria. E então foi assinado um convênio da Câmara Municipal com a Unifem, onde a Câmara abria suas contas, suas portas para a Unifem fazer auditoria independente. Isso virou um projeto de lei, o Fabrício colocou em votação e foi aprovado por unanimidade, então virou um decreto legislativo, onde hoje a Unifem faz um acompanhamento dos gastos públicos na Câmara. Inclusive amanhã tem a FEITEC lá na Unifem, onde os alunos que fazem parte dessa comissão de auditoria vão apresentar o trabalho já desenvolvido. Então assim começou o Grupo Auditor Cidadão, que aí nós percebemos que a gente podia fazer muito pela cidade, né, já tendo conseguido esse resultado. Então nós começamos a buscar novos objetivos. E é onde nós estamos agora com o maior desafio, que é abrir uma unidade de Sete Lagoas do Observatório Social, que é uma instituição sem fins lucrativos, formado por pessoas de várias profissões, de várias classes sociais, e que vão trabalhar no acompanhamento ou no monitoramento dos gastos públicos na cidade, né, na Prefeitura e na Câmara. E com personalidade jurídica. Com personalidade jurídica, com Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e com uma metodologia padronizada de trabalho do Observatório Social do Brasil, que está em Curitiba. E com isso, Geraldir, essa formalização vai dar poder, né, a esse Observatório Social para que ele realmente possa tomar medidas, por exemplo, solicitar, por exemplo, abertura de contas, né, para que a sociedade tome conhecimento. Sim, lembrando, né, Rosalvo, que a abertura de contas públicas é dever, né? Dever, né, mostrar ao cidadão o que está acontecendo. Né, hoje a gente tem os vereadores que fiscalizam a prefeitura, né, então o objetivo do Observatório Social Brasileiro é atuar na forma preventiva, porque hoje a gente sabe que os problemas são institucionalizados e não há um futuro melhor se você não agir na prevenção. Então a prevenção, atuar aí nas contas públicas, licitações, por exemplo. Licitações, né? Exigir que o portal da transparência funcione, inclusive o da Câmara está fora do ar desde janeiro, né? Então assim, temos que fiscalizar. E se o Poder Legislativo não fiscaliza, aí é a hora da sociedade civil entrar e cobrar isso do Poder Legislativo. E é quem paga por tudo isso. E é quem paga por isso, né? Pois o empresário hoje é tão sacrificado, né? Aumenta-se impostos todo dia, esquecem de cobrar dívidas gigantescas de grandes empresários, né? E a gente tem que pagar a conta. E a conta é cara e salgada. Hoje você está vendo aí 14 milhões de desempregados. Em Sete Lagoas aí estima-se que fecham todo mês aí 50 empresas fecham suas portas. Então, empregos que estão faltando em Sete Lagoas e a gente precisa cobrar, né? Onde está indo esse dinheiro? Zé Roberto, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pariu um novo Frankenstein na semana passada. Eu acredito que todo mundo sabe o que é Frankenstein, né? Um projeto que originalmente é um fim específico, você chega lá, alguém é escalado para inserir um corpo estranho naquele projeto. Primeiro, favorecem donos de cartórios, que fazem concurso para ter um cartório X e pode assumir o cartório Y, que é mais vantajoso para ele. E segundo, dá anistia para grandes devedores do Estado, mas em contrapartida, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, o que fez? Aumentou em 2 pontos percentuais o ICMS da gasolina e do álcool. Governar assim é muito fácil, não é? O que o governo, infelizmente, faz, ele dá com a mão e tira com a outra, né? Ele privilegia um grupo, né, um setor da sociedade e prejudica o cidadão de maneira geral, né? Infelizmente,
Isso é o sistema político brasileiro hoje, conforme funciona. Para isso nós temos que mudar, né, e tem que ter uma reforma política principalmente, e nós cidadãos temos que começar a transformar a nossa indignação em atitude. E o Observatório Social, o Auditor Cidadão e vários grupos têm se formado, né, a nível nacional. Isso demonstra que a população está se mexendo, está começando a agir, ao invés de ficar simplesmente em casa, né, ou no barzinho, ou no campo de futebol, criticando, reclamando, mas sem nenhuma ação. Então nós, né, representantes da sociedade civil organizada, estamos demonstrando que essa indignação agora vai se transformar em atitude prática, onde nós vamos colher resultados. E tem que ser ação organizada, né, Geraldo? Não é para rua ir para a rua quebrar vidraça, não é? O primeiro de tudo é se organizar, né, Rosalvo? Como o Zé Roberto falou, é causar aquela comoção em que precisa, né? A sociedade civil precisa, sim, tomar partido. Porque hoje a gente tem só a cobrança, o imposto. Se a gente não pagar, a gente é penalizado por isso, né? E, ao mesmo tempo, como você falou, esse Frankenstein, né, esse aumento de impostos, por que não cobrar as dívidas de quem deve? Exatamente. Né? Por que não? Outro dia eles me mandaram uma mensagem para mim, pô, tem blitz não sei aonde, blitz para cobrar IPVA. Eu falei, não, eu não vou repassar uma mensagem dessa. Eu também não. Porque eu pago meus impostos em dia e acho um absurdo, né? A gente tem que andar direito. Apesar que a contrapartida é pouca, a gente não tem a contrapartida no valor dos impostos que a gente paga, a gente não tem saúde, não tem estrada, não tem ruas. Paga em dobro, né? Sete Lagoas vive um momento de buracos, né, nas ruas, onde eu não sei em qual administração errou, fala-se aí numa dívida pública gigantesca, mas vamos esmiuçar essa dívida pública também. Qual é a origem? Qual é a origem dessa dívida? Quem é que quem é que a empresa, que a prefeitura deve e por que deve e como é que ficou devendo, né? Então isso tem que se auditar, e o auditor cidadão, ele age assim também. Zé Roberto, vocês, nesse tempo que vocês estão atuando, em algum momento vocês sentiram que a classe política teve alguma reação negativa em relação ao trabalho de vocês? Isso é normal, né? Nós tivemos várias reuniões com todos os vereadores, tivemos reuniões inclusive com o prefeito, né? E nós percebemos, inclusive por comentários, que alguns estão se sentindo incomodados, né? Achando aí que nós vamos ser uma pedra no sapato deles, né? Infelizmente. Aí eu digo que, inclusive falamos com os vereadores, que aqueles que estão bem intencionados e querem fazer um bom trabalho, eles têm que agradecer e vão gostar de apoiar o Auditor Cidadão e assim também o Observatório Social. Aqueles que têm o que temer, eles têm que estar incomodados mesmo, porque realmente vai ser incomodado, porque um dos trabalhos do Observatório Social é apresentar um relatório quadrimestral com um ranking de produtividade dos vereadores. Então aqueles que produzem mais vão aparecer no alto do gráfico, assim como os que produzem menos vão aparecer embaixo do gráfico. E isso é produtividade versus custo. Então nós vamos mostrar para a sociedade quanto custa um vereador e quanto ele produziu. E isso vai ser escancarado, relação custo-benefício, vai ser escancarado. Lembrando, né, Zé, que esse trabalho tem que ter qualidade. Claro. Não é qualquer projeto que vai ser avaliado. Exatamente. Nem menções honrosas, medalhas de honra ao mérito, nomes de rua. Tragam projetos que tragam benefícios à sociedade civil. Isso é demonstrado. A gente vê muito problema. Apresentei 1.200 projetos. Tudo bem. Filtra isso. Sobrou o quê? Não é? Isso vai ser mostrado por pontuação, né? Nome de rua, de escola, praça, por exemplo, é pouco resultado, então é 1 ponto. Tem os trabalhos que vão ser desenvolvidos, que é grau médio, que é 2 pontos, e os projetos tidos como de alto impacto e alto resultado para a comunidade, que é a pontuação 3. Então isso é feito de forma muito profissional, já funciona em vários estados do Brasil, né, onde o Observatório Social tem unidade. E isso, então, é feito de forma muito correta, profissional, ética e tudo bem fundamentado. E quando a gente vai apresentar de 4 em 4 meses o relatório, nós estamos bem calçados em documentação para provar que tudo não é opinião nossa, é fatos. E aí nós vamos escancarar para a sociedade a cara de cada um dos vereadores em termos de custo-benefício. E aí os que trabalharem muito e derem resultado vão se agradecer pela divulgação, enquanto que aqueles que custam muito e produzem pouco
não vão gostar de ser estampado o nome dele, né? Geraldir, em Belo Horizonte, se não me falha a memória, a Câmara Municipal tem 3 vereadores, tem ambulância no nome. E não é por acaso, não. É porque eles têm ambulância para prestar serviço para a comunidade. E usam isso nas campanhas. E ganham voto por causa disso. E aí eu fico muito triste vendo, porque não é função de vereador ficar transportando doente em ambulância, até porque é arriscado. Quer dizer, estão desvirtuando o trabalho do vereador, que em vez de propor leis, fiscalizar o executivo, está simplesmente fazendo um trabalho assistencialista, porque ele consegue votos com muito mais facilidade, não é? A gente vê institucionalizado no Brasil inteiro esse tipo de pessoas que têm uma vocação assistencialista, projetos sociais, né? Eles têm uma vantagem maior sobre outros, né? Às vezes a gente, quando fala em gestão, a gente tem que saber, como é na nossa empresa, né, Zé? A gente tem que saber tudo que entra, tudo que sai, para onde vai, se aquele funcionário está determinando, está fazendo um bom trabalho, que são os nossos colaboradores. E isso é importante que cada um saiba. Não é só prestando um serviço, sendo bonzinho, né, entre aspas, eu quero chegar lá. Não, a gente precisa hoje de gestão. A máquina pública ela é inchada, ela é cara, né? Sete Lagoas hoje paga um dos metros quadrados de aluguel para as instituições públicas mais caras do Brasil. Estima-se que as casas que são alugadas pela prefeitura aí, é mais caro o metro quadrado que na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, assim, tem que ter gestão. Não pode ser apenas bonzinho, né? Então, as pessoas que trabalham nos projetos sociais, eu acho um ponto positivo. Mas elas têm que ter no seu sangue a veia de gestão, né? Tanto é para fiscalizar o poder público. Coisas, né? Aqui eu sou vereador, aqui eu sou um agente, uma pessoa que está prestando serviço à comunidade. Isso aí. E não misturar. Zé Roberto, uma coisa que me chamou a atenção, na mudança de governo em Sete Lagoas, eu acessei a lista de exonerações de cargos em comissão. Primeiro, que a gente fica assustado com a quantidade. E depois, uma coisa que me chamou a atenção, a nomenclatura de alguns cargos. Agora, um em especial me chamou a atenção, e até hoje eu não consegui ainda entender para que ele serve, a pessoa que está lá faz o quê. Então, quem sabe vocês possam me ajudar. O cargo se chama Assessor de Prevenção Universal. Então eu pergunto, o que faz dentro da Prefeitura de Sete Lagoas uma pessoa num cargo em comissão de Assessor de Prevenção Universal? Isso acontece em toda a esfera pública, né? Criação de cargos que ninguém sabe para que serve, né? Além também de pessoas, cargo fantasma, né? Pessoas que ninguém nunca viu, têm altos salários e nunca compareceram no trabalho. Há uma denúncia recente em Sete Lagoas. Exatamente, tem nos jornais nós temos visto aí, inclusive é um dos objetivos nossos, levar um projeto de iniciativa popular na Câmara de um projeto de caça-fantasma, é um dos objetivos. Então assim que o Observatório Social estiver constituído, nós vamos começar a trabalhar pedindo satisfação para o poder público desse tipo de situação. Né? Então nós queremos saber, e se nós não tivermos resposta adequada, nós encaminharemos a denúncia para o Ministério Público e polícia e tudo mais. Geraldo, o que faz um assessor de prevenção universal dentro da estrutura de uma prefeitura? Rosalvo, não sei. Né? O que a gente sabe é que a prefeitura tem que ter gestão. Né? A prefeitura tem que ter pessoas boas fazendo coisas boas para o povo. Né? A gente sabe que a coisa é tão institucionalizada, a máquina está tão inchada, que até para demitir esses funcionários a gente tem que agir com calma, porque senão vamos criar um problema social de mais desemprego na cidade. Então, assim, é complicado a gente falar isso. A gente sabe que a máquina precisa ser bem gerida, sabe que existem vários fantasmas, né, ali dentro, né? No SAI mesmo, eles estão falando aí que foram 182 contratações a partir do dia 1º de janeiro. Para quê? Onde está esse pessoal todo? Né? Se uma empresa já está funcionando, para que contratou 182 pessoas? Então a gente age justamente perguntando por quê. Né? Por que isso tudo? Para quê? Né? Zé Roberto, do alto da sua sabedoria, Tancredo Neves ensinava: não nomeie quem você não pode exonerar. Demitir. Eu acho que, agora, quantos gestores públicos hoje levam a sério esse ensinamento? Infelizmente, o que acontece é que o gestor público,
ele contratando pessoas, automaticamente ele está ganhando votos, né, daquela pessoa ampliando o campo, e da família envolvidos com aquela pessoa. Então, ele pensa o seguinte: quanto mais funcionários eu tiver sob a minha gestão, mais votos eu tenho na próxima eleição. E quando ele deixa e perde uma eleição, por exemplo, infelizmente, nada se faz se ele deixar um rombo milionário para o próximo gestor. Ele sai praticamente impune disso ali. Né? Então, ele pensa muito na próxima eleição. E o que é que traz votos? Traz votos, empregos, que a população precisa muito. Então, ele não pensa muito, como o Geraldinho falou, em termos de gestão, de redução de custo, para ter, né, um equilíbrio entre receita e despesa. Então, é normal no Brasil um gestor deixar o cargo e deixar um rombo milionário para trás, e o outro pega também com um rombo enorme e acaba deixando maior ainda para o próximo. E isso não tem punição, fica por isso mesmo, infelizmente. É por isso que precisamos de uma reforma política. Agora, o grande problema é, quem faz a reforma política? São os políticos, né? E aí? O que se espera disso? Se esperaria disso, né, Rosalvo? Uma orientação para cargos com concurso público, né, pessoas certas nos lugares certos, pessoas capazes de fazer aquelas atribuições que lhes são colocadas. Isso se espera. Se espera uma racionalização do poder público. Se espera uma boa gestão. Pois é, o ideal seria isso, né? Mas por quanto tempo ainda vamos esperar? Que bom que existem iniciativas como essa que vocês estão aqui, o grupo que vocês estão aqui representando, né? É um caminho longo e de trajetória lenta, mas já que foi dado o primeiro passo, que siga em frente, né, Zé Roberto, aqui, porque lá na frente algum resultado positivo vai trazer. Exatamente, esse movimento nosso pode ser o início de uma transformação, né, pelo menos na cidade de Sete Lagoas. Por isso nós convidamos, né, toda a população de Sete Lagoas que conheça o Projeto Auditor Cidadão, vá lá no Facebook, né, e procure Projeto Auditor Cidadão, procure também o site do Observatório Social do Brasil para conhecer. E nós precisamos do apoio, da participação de toda a população. Quanto mais pessoas puderem se unir a nós, né, nesses objetivos, mais força nós vamos ter e mais cobrança nós vamos ter dos nossos administradores públicos e, consequentemente, mais qualidade de vida para a nossa cidade. É esse o Brasil que todos nós queremos, né? Um Brasil que seja bom para todo mundo e não bom para poucos, né? Exatamente. Para uns poucos privilegiados, né? Isso aí. Nós estamos recebendo hoje o Zé Roberto da Silva e Geraldir Alves, são dois empresários que estão representando aqui o grupo Auditor Cidadão. O Falando Sério tem um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Voltamos com o Falando Sério e hoje o assunto é Auditor Cidadão. Esse grupo que foi constituído em Sete Lagoas por representantes dos mais diversos setores da sociedade. Representando o grupo estão aqui os empresários José Roberto da Silva e o Geraldir Alves. O José Roberto, diretor-presidente da Sete Lagos Transportes, o Geraldir do grupo da Camisaria Alves e ele é hoje presidente da CDL. Zé Roberto, você me falou no primeiro bloco que o Grupo Auditor Cidadão começou a partir de uma iniciativa do então presidente da Câmara de Sete Lagoas, Fabrício Nascimento, em relação àqueles empréstimos que seriam fraudulentos. E aí vem de novo aquela velha questão, né? Ah, vamos elogiar o Fabrício porque ele fez isso. Bom, ele fez a obrigação dele. Só que nem todos cumprem a obrigação. Quer dizer, o que é obrigação vira virtude? Não, ele fez a obrigação dele. Parabéns, Fabrício, porque fez, porque outros não fazem, né? Mas a questão é a partir daí, nesse caso específico desses empréstimos, como anda o processo? Em que pé ele está hoje? Então, uma coisa importante é que o Grupo Auditor Cidadão hoje é um grupo independente, tá? Ele surgiu dessa situação, mas hoje está totalmente independente de qualquer vereador, né? O grupo hoje é formado, né, por muitos empresários, funcionários públicos de várias classes sociais, várias profissões, e que nós estamos exatamente cobrando, acompanhando, monitorando o trabalho dos nossos gestores públicos, né? Seja da Câmara Municipal, seja da Prefeitura. Então nós estamos aí incorporando um trabalho para poder ter um controle social e um monitoramento, né, dos gastos públicos. Com respeito à investigação, nós sabemos que o Ministério Público
né, assumiu a investigação, já está chamando as pessoas que foram denunciadas para prestar contas. Algumas nós sabemos que já estão preenchendo um TAC para devolver o que foi desviado. Algumas já denunciaram o envolvimento de outras e algumas vão responder processo criminal. Nós sabemos que um dos promotores lá do Ministério Público foi trocado, foi substituído, então deu uma paralisada nisso aí. E infelizmente é muito lento, né? E outra coisa que infelizmente acontece é que o Ministério Público não abre muito resultado para a população. Então nós ficamos um pouco sem saber, né? A gente até tem cobrado lá da presidência da Câmara atual para que exija do Ministério Público uma satisfação para a população de Sete Lagoas, porque já tem aí 2 anos e a população não sabe o que está sendo feito. Nós sabemos que está andando, está sendo cobrado. Mas como, que pé que está, de quem está sendo cobrado, os nomes não foram revelados abertamente ainda. Então nós concordamos que infelizmente essas coisas não deveriam estar acontecendo, né? Deveria ser bem aberto, bem rápido, para que as pessoas que estão envolvidas pudessem pagar, né? E que a gente visse que o Brasil tem jeito, né? Que o Ministério Público, a polícia, o poder de julgamento fosse mais célere, mais justo e a população tivesse mais confiança, né? O que infelizmente não acontece e acaba que a população fica desacreditando, né, do país. Então nós até vamos agendar, estou tentando agendar uma reunião com o presidente da Câmara e uma das pautas é exatamente saber dele se ele tem tido reuniões lá com o Ministério Público e se tem cobrado um resultado, um relatório das investigações, porque a população quer saber o que aconteceu, né? Afinal de contas, é dinheiro público. Exatamente, dinheiro público. Bom, você falou TAC, né? Se alguém não sabe do que se trata, termo de ajustamento de conduta, né? Isso Exatamente. quer dizer, é um compromisso que o cidadão assume perante o Ministério Público, né? Exatamente, que nós sabemos que alguns já estão fazendo a devolução, né? Confessaram, já apareceu casos de empréstimo que a pessoa não reconhece a assinatura no empréstimo. Tem casos que a pessoa fala que pegou empréstimo, mas não foi para ele, foi para o chefe dele, foi repassado para outra pessoa e fez porque tinha medo de perder o emprego, né, porque foi uma indicação política. Então o que nós sabemos é que tem tudo isso aí e que o Ministério Público está investigando, mas que nós não sabemos ainda aonde vai chegar e que pé que está. E nós vamos com certeza, principalmente já com a personalização jurídica que seria o Observatório Social, vamos encaminhar ofícios para o Ministério Público pedindo explicações do andamento das investigações. Geraldir, uma coisa que o Zé Roberto falou aqui nos remete a uma outra, quer dizer, aquela pessoa que pegava um empréstimo consignado, mas não para elas próprias e repassava para o outro. Existe uma prática nos legislativos, e principalmente nas câmaras municipais, não estou falando que é uma coisa de Sete Lagoas, nas câmaras de modo geral, e é claro, se não existe hoje, já existiu no passado em Sete Lagoas, aquele funcionário de gabinete que é lotado um determinado gabinete, o salário é X, mas ele se sujeita a receber metade do X repassando para o vereador. E ele não denuncia, porque se ele denunciar, ele é réu também, né? É uma prática que acontece e é um crime muito difícil, primeiro de apurar e segundo de punir, não é? É muito difícil da pessoa que está ali, primeiro porque ele poderá perder o emprego, né? Hoje o emprego está tão difícil, né? Como diz. Mas o emprego correto é que a pessoa tem que pegar nisso aí. Porque como é que seu trabalho ali, o meu trabalho tem um valor e eu tenho que dar metade para o outro? Isso até é para o Ministério Público do Trabalho, né? Agir sobre isso, né? Eu acho que cabe a responsabilidade aí da lei do Ministério do Trabalho. Acho que ele tem que ser notificado e tem que agir com isso aí. Mas como ele vai pegar isso aí? A pessoa tem que denunciar. A gente sabe que existe. Hoje é praxe, né? Eu te dou, mas você me dá. Uma negociação, né? E você levantou uma questão aí também, Rosalvo, falando dos consignados, e eu chamo a atenção também para a ETA. Nós temos a instalação de tratamento de água do Rio das Velhas aqui, que custou 170 milhões. E a gente sabe que ela custaria 70 milhões. Então também há de se levantar essa questão, né? E a gente sabe que ela não funciona. Foram comprados motores como zero e os motores são usados, apenas deu lá uma maquiagem de pintura, né? Então alguém levou vantagem. Alguém levou vantagem. Quem foi, né? Então o objetivo de quem, retornar o dinheiro para quem, né? A gente sabe que a Ambev tinha uma parceria com a prefeitura
queria ajudar na obra, mas pulou fora porque, né, a gente não sabe por quê. Mas tem que se fiscalizar, o Ministério Público tem que atuar, tem que se denunciar. Se eu recebi um valor, é meu. O trabalho é direito adquirido. Né? O Ministério do Trabalho trata como isso. Se eu recebo X, é meu direito pelo trabalho que eu exerci. Então, para que eu vou devolver para o chefe ou para o partido? E a gente sabe que isso acontece. Então, a reforma política que o Zé Carlos disse, ela tem que atuar nisso aí. Né? Nós já temos uma evolução aí na questão do financiamento de campanha. Empresas não podem mais financiar campanhas. Né? E isso é uma grande vantagem, porque o Brasil está desse jeito aí, porque eu te financio, mas você me beneficia. Né? Isso não pode acontecer mais. Sem dúvida. Zé Roberto, uma palavra que é recorrente em situações como essa é fiscalização. E aí vem um problema que eu acho também que é institucional no Brasil. Veja bem, por exemplo, Tribunal de Contas do Estado, Tribunais de Contas dos Estados e Tribunal de Contas da União. Os integrantes são nomeados pelos chefes dos executivos. Quer dizer, você nomeia quem vai te fiscalizar depois. Ministros dos tribunais superiores, STJ e STF, são nomeados pelo presidente da República. Quer dizer, você vai nomear o juiz que vai te julgar depois. Está acontecendo agora com o Michel Temer. Então, quer dizer, não é um sistema viciado? Por isso que eu disse que precisa passar, né, o Brasil por várias reformas, na verdade. Uma reforma política, uma reforma judiciária, uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária. São várias reformas, né? O Brasil está muito atrasado, né? O Brasil está, vamos dizer assim, todo errado, né? E são absurdos que acontecem, né? A gente vê no Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado lá, quase todo mundo lá está envolvido, né? Que estava pegando propina. Não, fechou o tribunal, ou então vai funcionar na penitenciária. Exatamente. Então, é difícil que as coisas funcionem. Né? Exatamente. Então, e a gente sabe que na própria Prefeitura de Sete Lagoas, e o Geraldir falou o caso da ETA, e nós temos vários casos de hospital regional, temos casos do prédio da Câmara Municipal e várias outras obras, né, que custam milhões acima do que deveria custar, não se termina, para no meio do caminho, né, a um custo absurdo e nada se faz. Por isso que é importante o Observatório Social na cidade, vai ser a voz do cidadão. As denúncias poderão vir para o Observatório Social, o Observatório Social vai pedir satisfação usando a Lei de Acesso à Informação para poder que os gestores públicos prestem satisfação. E se não responderem, e se a resposta não for satisfatória, nós vamos encaminhar, né, ao Ministério Público e vamos querer investigar e ver até onde foi isso. Então, dessa vez, o cidadão ele vai ter voz. E nós vamos trabalhar, um grupo de voluntários, né, vamos trabalhar para poder a coisa ficar mais moralizada. Né? Do jeito que está, infelizmente, não dá para continuar. Bom, hoje, 6 de junho, muita gente considera que é um dia muito importante na história do Brasil, porque volta a andar, ou pelo menos se espera que volte a andar, o processo no Tribunal Superior Eleitoral que julga a chapa Dilma Temer. Há várias incongruências, por exemplo, quem impetrou a ação hoje é parceiro do governo, quer dizer, como é que o PSDB vai fazer nessa história? Ele é o autor da ação, mas hoje ele é beneficiário do governo, e aí? Ele é sócio desse governo. Quer dizer, nesse momento que nós estamos aqui, o tribunal já deve estar trabalhando lá, porque a sessão estava marcada para começar às 7 horas da noite. Primeiro que eu não consigo entender como é que um tribunal começa uma sessão às 7 horas da noite e não às 9 da manhã. É um negócio meio esquisito de entender. Vai começar às 7 da noite e vai terminar a que horas? O relatório do relator tem 1.089 páginas. Se você pegar uma página por minuto, são 1.089 minutos, dá 16 horas e 40 minutos. É claro que ele não vai ler esse tempo todo, mas então para que fazer um relatório de 1.089 páginas? Você não vai ler. Mas resumindo aqui, Geraldir, José Roberto, o que vocês acham que vai surgir disso aí, dessa sessão do TSE? A minha opinião é que acho que vai ser cassada a chapa. E vai ser resolvido depois sobre eleições indiretas ou diretas. Né? As eleições diretas são inconstitucional, né? Só pode ter esperado. Então aí, mais uma vez, vamos viver mais momentos de estabilidade política que vai gerar um caos no mercado, né? O dólar pode subir, várias empresas que já são fortes podem ganhar com isso ou perder. Então a gente vai continuar na mesma, não vamos andar
e ainda com uma função temerária, né? O investidor hoje não quer investir no Brasil. Não é saudável investir no Brasil, né? Tem vários problemas aí que eu, se fosse um investidor, não investiria. Um país que tem uma legislação trabalhista atrasada, uma carga tributária altíssima, sem contrapartida, né? As leis de incentivo fiscal não são leis claras, né? Então, assim, eu não investiria no Brasil. Então, assim, o que a gente precisa hoje para a máquina andar é gerar emprego e renda. A gente precisa de dar salário para o povo, para que ele gaste, para que o empresário ganhe dinheiro, para que ele contrate, para que ele pague o seu fornecedor. E que não seja Bolsa Família, né? Que não, se possível, não. Mas a Bolsa Família também é importante. Sim, mas não da forma como ela é. Bem administrada, né? Exigir que a pessoa que tem o Bolsa Família, que ela se profissionalize, né? Através das bolsas, do Pronatec, de bolsas aí de estudo técnico, para que todo mundo funcione. O Brasil não precisa de gente à toa. O Brasil precisa de gente pensando, cobrando do poder público as coisas para que a máquina ande. Sua expectativa, Zé Roberto, desse julgamento, que dizem que pode terminar na quinta-feira, mas eu vou adiantar a minha opinião. Eu acho que alguém vai pedir vistas. Eu ia falar exatamente isso. Na minha opinião, vão pedir vistas e já vão empurrar. Instalado lá para isso. Com certeza vão ganhar tempo, né? E vão empurrar isso aí por muito mais tempo. E além das vistas, tem os recursos depois, ainda, né? Então, todo mundo fala que o Temer vai acabar o mandato mesmo. Ainda que a sentença seja dada por cassação, tem os recursos. Primeiro recurso ao próprio TSE, depois o recurso ao STF. Né? Quando o próprio Temer fala que ele vai terminar o mandato, e ele é um constitucionalista, né? Exato. Então ele já conhece os trâmites, ele já está preparado para recorrer e empurrar isso aí até o final de 2018, né? O Temer nomeou 2 ministros do TSE há menos de um mês, né? Então já deve ter alguém escalado lá. Aliás, já até falaram o nome, Napoleão, esqueci o lá nome. De Recife. É o segundo a votar. Diz que é ele que está escalado para pedir vista. Vai ter o voto do Herman Benjamin, né? Isso. Que é o Napoleão é o próximo. Tido como muito rígido, né? E o próprio Napoleão, que é o segundo, dizem que já tem mais ligação com o governo, deve pedir vistas, e eles vão empurrar isso aí até 2018. Então, acho que deve terminar o mandato. E se não terminar, eu acredito na eleição indireta pela Câmara dos Deputados, que é o que está na Constituição, né? Semana passada eu ouvi uma entrevista de um cientista político especialista. Ele falou o seguinte: existem duas situações. O Código Eleitoral admite a eleição direta, mas a Constituição determina a eleição indireta. Só que a Constituição está acima do Código Eleitoral. Exatamente. E aí, quem é que vai determinar isso? O próprio TSE pode determinar que seja seguido o Código Eleitoral ou que se siga a Constituição? Quer dizer, cria-se mais um impasse jurídico institucional, né? Eu acredito muito que a Constituição vai prevalecer. Esse assunto de eleições diretas, acho que tem muito mais a ver com os partidos de esquerda querendo forçar a barra para uma eleição direta, acreditando num determinado candidato. Mas a Constituição, ela tem força maior, eu acredito, na eleição indireta, se é que vai acontecer, né? Já desengavetaram uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional para exatamente... Que está até na mão de um deputado mineiro, né? Que é o Rodrigo Pacheco, que é o presidente da CCJ, que é o relator, e está na mão dele. Então, todos os holofotes vão ser para ele. Mas não é oportunismo? Se está lá há quanto tempo? Porque agora? É oportunismo. Com certeza. Ele pode até não ter intenção de ser oportunista, mas aos olhos da nação é oportunismo, é casuísmo. Em questão política no Brasil, infelizmente, essas coisas acontecem no momento que não deveria acontecer. Você vê que a reforma própria trabalhista, previdenciária e outras mais, já passou de hora de acontecer. Já tinha que ter acontecido uma reforma lá atrás. Mas como não fizeram, agora, nos 47 do segundo tempo, é que estão fazendo. E é claro, com todo esse assodamento, ela vai sair com imperfeições, que não haveria, ou haveria menos, se fosse elaborada dentro de um regime de normalidade. Com certeza. É interesse político, né? Infelizmente, os políticos, né, no caso do presidente da República, por exemplo, as reformas foram empurradas, né? Cada um que passou falava, tem que haver reformas, tem que haver reforma, e ninguém teve coragem de enfrentar, porque a reforma significa, muitas vezes, medidas impopulares. E aí, como os políticos vivem de votos... pensando na próxima eleição, não na próxima geração. Ninguém quis bancar, né? Eu estava assistindo ontem na Globo News a um debate a respeito disso, e uma das participantes falou o seguinte:
Por exemplo, reforma da Previdência. Lá no governo Fernando Henrique. Precisa fazer. Mas espera aí. A Previdência vai quebrar nesse governo? Não, então deixa. Exatamente. Se não vai quebrar nesse governo, deixa para lá. E isso aqui é um assunto só, entre tanto, mas é isso, porque não existe uma política de Estado, existe uma política de governo. A partir do momento que houvesse uma política de Estado, aí as coisas poderiam funcionar bem, não é? Lembrando que a política é necessária, né, Rosaldo? Claro. Mas a gestão é primordial. Né? Não se chega ao longe do jeito que nós estamos. Nós precisamos de política, precisamos. Claro. Mas precisamos principalmente de gestão. Gerir a máquina pública, gerir as contas públicas. É praticamente administrar o dinheiro do povo. Esse dinheiro é mal administrado. Ele não chega aonde quer chegar. 25%, segundo a Fundação Getúlio Vargas, do valor destinado à saúde não chega. 25% destinado à infraestrutura não chega. Ele é perdido em propinas, em ajustes de combina, né, vamos dizer assim. Os famosos aditivos. Aditivos, sobrepreços. Né? Então, assim, onde vamos chegar? É isso que o povo quer? O povo tem que acordar. E o auditor cidadão, ele é uma sementinha colocada aqui em Sete Lagoas. Né? É uma sementinha que vai fazer o povo acordar, participar, ir nas audiências da Câmara. Né? Existia antigamente uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica. É onde a gente tinha que cantar o hino nacional, a gente tinha, por que não implementar isso de novo, né? Mostrando que é um portal da transparência. Incentivar o estudante a ir à Câmara. Incentivar o estudante a ir à Câmara, conhecimento de leis, o que é a Constituição, né? Deveres como cidadão. Cadê a Educação Moral e Cívica? Né? O senhor foi meu professor lá no colégio estadual. Na época a gente tinha educação moral e cívica. Cadê isso? As crianças precisam disso. Zé Roberto, uma notícia de uns 2, 3 dias atrás. A Via 040, que é a concessionária desse trecho da BR-040 que passa por Sete Lagoas, se não me falha a memória, Juiz de Fora até a divisa com Goiás. Brasília, até Brasília. Até Brasília. Até Brasília. Está querendo devolver o pacote para o governo. E aí? Então, eles foram enganados? Então, o que eu ouvi é que os números que foram passados para a licitação foram superdimensionados. Né? Então, quando a concessionária que ganhou a licitação pegou mesmo para executar, descobriu-se que o número de veículos pagando pedágio é 30% menor. Né? Então, calcula-se uma receita e encontra-se outra. E, infelizmente, negociar com o governo, o empresariado sofre porque tem isso, né? Muito jogo político, muito interesse político. Um empresário sério. Um empresário sério. Aquele que negocia já sabendo que é uma negociação escusa, e esse com certeza tem seus ganhos, como está aí na Joesley Batista? Exatamente. Eu já acho, Rosalvo, que as portas se fecharam para o jeitinho brasileiro. Será? A empresa tinha total gestão, tinha total liberdade de fazer a sua própria pesquisa. Por que ela acreditou em uma pesquisa do governo? Por que ela se baseou em estudos de um segundo, sendo que ela também poderia ter... Ela mesma ter feito a pesquisa. Não sei se isso é tão fácil, né? Se isso é tão simples, esse processo... Houve abertura, houve jogo de interesse, alguém ganhou com alguém isso. Levou vantagem nessa né? Agora, tem que ver o que é o contrato mesmo. A gente sabe que a contrapartida da empresa ganhar a licitação, ela tem que duplicar num determinado prazo toda a quilometragem, que é do Rio a Brasília. Né? E o que houve realmente isso? Né? Se chegar aí a mão do auditor cidadão, aquele velho história, eu fiz que eu te pago, você finge que você faz. Né? Veja bem, o ideal é que não houvesse necessidade, mas diante da situação que existe no Brasil hoje, eu não sou contra o pedágio não, desde que eu pague por um bom serviço, que eu tenha uma rodovia boa, que não acabe com o pneu do meu carro, e numa emergência eu tenho socorro. E eu vejo isso nesse trecho, os carros da Via 040 estão sempre por aí, às vezes que eu passo na rodovia, às vezes eu vejo um carro socorrendo, um veículo da 040 socorrendo. Agora, se o que ela arrecada não está dando, aí outra história, nunca vamos saber o tamanho da verdade nessa história aí, né? Agora, que alguma coisa está errada no processo está, não é? Porque um ano ela já está devolvendo, toma que o filho é teu, não era isso, não foi isso que eu comprei? E no final das contas, acaba quem paga é o cidadão, é o consumidor, né? Eu sou do ramo de transporte rodoviário de cargas e a gente paga muito pedágio, né?
E eu sou muito favorável ao pedágio exatamente em função do que você disse, né? Se nós temos uma boa estrada, um bom atendimento, é melhor do que deixar na mão do governo que não sabe gerir nada, né? O governo tinha que preocupar com a saúde, educação e segurança, e não em gerir uma estrada. Então, tem que realmente pedagiar. O problema é que a gente paga duas vezes, né? Tudo que a gente paga de imposto, você paga duas vezes. Você paga para ter educação, não tem, você tem, né, pôr seus filhos em escola particular. Você paga para ter uma saúde, não tem, você paga um plano de saúde particular. Então, tudo você paga em dobro no Brasil, infelizmente. Mas essa questão da empresa estar dando prejuízo, no final das contas, quem vai pagar é o cidadão, é o usuário da via, que no final das contas vai significar aumento de pedágio, infelizmente. Uma coisa que pode parecer uma bobagem, eu estava indo para Belo Horizonte, parei no posto de pedágio, e ao meu lado uma cegonheira, com 10 carros. Aí me veio aquela curiosidade, será que essa cegonheira paga um pedágio só ou paga 11? Pode parecer uma bobagem, mas é uma coisa para pensar, né? Afinal, estão pagando... Estão passando 11 carros ali, né? Paga por eixo. Paga por eixo em contato com o asfalto, né? Então esses carros não pagam pedágio. Só se estivessem em contato com o asfalto, pagariam pedágio. Mas vocês, com a visão de empresário que tem, acham que a Via 040 vai continuar? Ela vai conseguir? Ou isso é um jogo que ela está adotando para forçar, por exemplo, um aumento no valor do pedágio? É claro que ela quer continuar, né? Ela vai tentar forçar uma barra para ter uma contribuição aí do governo federal, uma contrapartida para ele, né, um subsídio para continuar. Tem que ver o que está no contrato, como o Geraldinho falou, né? Esses dias eu usei uma boa parte dela, eu fiz uma viagem, passei por Brasília e vi até obras sendo feitas. Então eu acredito que eles estão mesmo a pressionar o governo para aumentar o pedágio, alguma coisa assim. Porque tem vários trechos que tapando buraco, pintando asfalto. Então eu acredito que é mais uma pressão mesmo. E eles são fortes, né? Eles têm poder para isso, né? Vamos ver situação de dois grandes empresários do Brasil. Marcelo Odebrecht está preso, cumprindo pena de 10 anos e 7 meses, com expectativa de sair para o regime semiaberto daqui a um ano. Joesley Batista está num apartamento de 52 milhões de dólares na Quinta Avenida em Nova York e levou para lá um barco dele, um iate de 100 milhões de reais. Só que os dois cometeram os mesmos tipos de crime. O que está errado nessa história? Olha, o que eu ouvi é que o Joesley tem um amigo lá, né, na Procuradoria-Geral da República que ensinou ele o que fazer. Caminho das Pedras. Deu um caminho para ele, falou, faz isso, depois vai lá e oferece uma denúncia espontânea, uma autodenúncia, né, oferecendo 2 cabeças grandes e negocia, né, uma delação premiada. Lembrando da Bíblia, ofereça a cabeça de João Batista para Salomé. Então alguém lá da PGR ensinou ele o caminho das pedras, ele seguiu a risca e... Foi um bom aluno, né? Se beneficiou, coisa que o Marcelo não teve essa oportunidade, né? E aí, Geraldinho? Eu acho que os dois, um já está preso, né? E eu acho que não deveria sair, e o outro deveria ser preso também. Mas não vai. Apesar de ter entregue, né, algumas cabeças, mas... errou, tem que pagar, né? É uma evolução até, né, Rosalvo? Hoje, com essa história da Lava Jato, umas maiores fortunas brasileiras estão presas, né? O Odebrecht, infelizmente, os funcionários vão pagar pelos seus administradores. É uma empresa que tinha 660 mil funcionários e com certeza o baque é grande, porque não se tem mais obras, né? Então, assim... infelizmente, os funcionários vão pagar pelos seus administradores, né? O empresário não fica pobre numa hora dessa, né? Empresário esses grandes, pobre, né? É porque eles têm a riqueza que eles levaram para os paraísos fiscais, né? Que não está no nome deles, não está no nome da empresa. São então, várias brechas, estão né? a salvo, né? Várias brechas que hoje se tem no Brasil que são usadas. Várias pessoas contratam ICOs, advogados tributários para ensinar brechas, né? Como eu devo pagar menos para obter vantagens. Falar nisso, qual é o tamanho do dia daquele advogado mineiro, Antônio Carlos de Almeida Castro, o famoso Cacai? Ele tem N clientes da Lava Jato. Qual é o tamanho do dia de um cara como aquele? Na verdade, ele deve ter uma equipe enorme, né? De bons advogados e com equipe técnica muito competente, né? E ele acaba pegando muitos políticos para defender, né? Então é muito famoso até pelas
cifras milionárias que ele cobra pelos resultados que consegue, né? De vez em quando ele vai ali em Paris jantar, né? Tomar um bom vinho, né? Agora, infelizmente, a gente sabe que o judiciário também é corrupto, né? Então, os juízes se vendem, né? Então... Poderiam gastar aqui no Brasil, né, Rosalvo? Pelo menos para devolver um pouco do dinheiro, né, que foi aí desviado, né? Deveriam gastar aqui no Brasil. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, só para finalizarmos aqui, porque afinal de contas, vocês foram convidados para estar aqui para falar do auditor cidadão, né? E Zé Roberto e Geraldir, para finalizarmos aqui, o que o cidadão de Sete Lagoas pode não só esperar, mas trabalhar junto com o auditor cidadão para que esses objetivos, que alguns deles foram traçados aqui, existem muitos outros mais, possam, se não na sua totalidade, mas pelo menos na medida do possível ser alcançados? Então, o que nós precisamos é fortalecer o Grupo Auditor Cidadão, né? O nosso próximo objetivo principal é a abertura do Observatório Social, que é uma instituição, como eu disse, sem fins lucrativos, que vai fazer o monitoramento dos gastos públicos e que nós precisamos colocar para funcionar. Então, nós vamos ter que ter uma sede, né? Um escritório com computadores, mesas, funcionários, vamos ter que ter voluntários, vamos ter estagiários. E isso nós precisamos de estrutura física, precisamos de apoio financeiro, né? Precisamos de doadores. E a gente colocando isso para funcionar, nós vamos ver a economia que nós vamos trazer aos cofres públicos. E aí nós vamos ver mais resultado. Nós temos na internet, né, vários depoimentos, várias histórias de várias cidades no Brasil onde o Observatório Social já funciona há muito tempo e os resultados que têm sido alcançados. Então eu convido todos os telespectadores a ir na internet, procurar, né, os casos de cidades que já têm o Observatório Social e imaginar Sete Lagoas daqui 2, 3 anos, como é que vai estar funcionando. Colocar lá no Google Observatório Social, vai certamente chegar, né? Exatamente, tem o site também, Observatório Social do Brasil. Social Sete Lagoas tem um Facebook. O projeto Auditor Cidadão está no Facebook. Então, na internet vai ver vários vídeos onde tem histórias, inclusive reportagens de grandes redes de televisão que já fizeram em várias cidades, mostrando os milhões que foram economizados através do trabalho do Observatório Social. E nós queremos trazer esse trabalho para Sete Lagoas para trazer esse resultado financeiro, né, para a nossa gestão e ver as coisas funcionando. E para isso, precisamos realmente do apoio de toda a população de Sete Lagoas. Geraldir, eu cumprimento vocês, porque afinal de contas vocês reservam um tempo, uma parte do seu tempo e a competência como empresários vitoriosos que são para uma causa social que vai beneficiar milhares de pessoas. E aproveito no encerramento aqui dizendo que este programa está à disposição. Esse foi apenas o primeiro do que pode vir a ser uma série. Não esperem o próximo convite, convidem-se para estar aqui sempre que acharem que é conveniente trazer uma mensagem nova para a população. Nós, Alvo, em nome do Auditor Cidadão, em nome do Observatório Social, em nome do comerciante de Sete Lagoas, a gente agradece muito, né, e vamos usar sim o seu canal, né, para poder disseminar a ideia do Auditor Cidadão, do Observatório Social Brasileiro, né, procurem as páginas, procurem no YouTube como agir, né, denunciem aquilo que está incomodando, né, através do Auditor Cidadão. E é um grande prazer, Rosalvo, contar com a sua força aí, e o empresariado não só de Sete Lagoas, mas como do Brasil precisa disso. Muito obrigado. Estamos fazendo a nossa parte, afinal de contas, esta é uma TV comunitária, temos que honrar também, né, esse nosso compromisso aqui. Os nossos convidados de hoje, José Roberto da Silva, Geraldir Alves, 2 empresários de Sete Lagoas, representando aqui o Auditor Cidadão, que foi o tema de hoje no Falando Sério, que volta na próxima semana. Até lá.